gostaria de chamar o amigo pastor Raimundo Carneiro, que vai estar ministrando a primeira mensagem da noite. Antes de passar o microfone para o pastor Raimundo, que faz parte da equipe de coordenação do nosso congresso, eu senti da parte de Deus falar algo para a plateia. E eu peço a atenção de todos. Eu serei breve e objetivo. Independentemente de qual seja a sua visão escatológica, uma coisa você precisa tomar conhecimento. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Estão me compreendendo? Aliás, na pregação de ontem do pastor Paulo Júnior, em nenhum momento ele insinuou impor as suas convicções. Deixou claríssimo que ele tinha uma posição, até mesmo porque cada pessoa tem uma posição em relação a este assunto que é muito complexo. E externou a posição dele, de conformidade com a palavra de Deus. Você pode ter uma posição divergente no que diz respeito à questão do arrebatamento da igreja. Você pode achar que ele vai acontecer antes da grande tribulação ou após a grande tribulação. Mas uma coisa é certa: sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Portanto, qual deva ser o nosso foco? Uma vida de santidade. E precisamos estar preparados. Porque o pior está por vir. A cada dia que passa, o mundo está pior. E não existe nenhuma perspectiva de uma mudança de quadro, porque a palavra se cumpre, como está escrita. Eu acho que eu fui claríssimo para toda a plateia nesta noite. Deus, aqui está o teu filho, que terá agora uma oportunidade para pregar a sã doutrina. Eu te suplico nesta noite, conceda ao teu filho humildade, amor, sabedoria, unção, autoridade, para que ele possa entregar sem reservas, de uma forma sábia, tudo que ele recebeu da parte do Senhor. Coloca todas as palavras na boca do teu filho. Sê com cada passo dele, cada palavra proferida, e faz com que nesta noite eu te peço,
ele seja a boca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Raimundo está me pedindo para mostrar na tela o seminário escatológico que será ministrado por ele. E eu já participei de um seminário ministrado por ele, que edificou muito a minha vida. O arrebatamento, a grande esperança da igreja. Qual o período? 3 a 6, de setembro às 19h30, na Igreja Batista Missão Evangelística, no Jardim Cruzeiro, Rua Juazeiro, 279. E se você não tem um compromisso com a igreja onde você congrega, eu sugiro que você participe. O pastor Raimundo é um homem que tem um bom conhecimento da escatologia. Aleluia. Eu creio que vai edificar muito a sua vida. Amém? Paz do Senhor, igreja de Deus. Dê um glória a Deus. Amém, aleluia. Sou grato ao Senhor por essa noite nesse lugar. Quero agradecer também ao professor Nelson Navarro pelo privilégio de nos conceder este momento para ministrar a palavra de Deus para os amados irmãos. E nessa noite eu rogo ao Senhor que Ele nos conceda a sabedoria e inteligência para poder fazer com que venhamos a dar corretamente a interpretação da palavra de Deus para as nossas vidas. Minha oração é que nessa noite o Espírito Santo, que irá nos ensinar todas as coisas nessa noite, como tem nos ensinado nas noites subsequentes a essa, que esse mesmo Espírito Santo nos leve a entender também a sua palavra, porque não poderemos conhecer nem compreender as coisas de Deus se não for pelo Espírito. E o Espírito Santo está nesta noite, neste lugar, e sobre a sua proteção e sobre a sua guarda, eu me coloco agora atrás da cruz de Cristo e espero que o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo, ele venha trazer sobre nós a revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Muito obrigado a todos, obrigado mesmo por este momento. Quero agradecer profundamente aos amados irmãos que têm participado, têm dado a sua colaboração com este ministério, que vocês continuem sempre, porque esta é uma obra de Deus, é uma obra santa, amém? São 7h10, pastor, ok? Glória a Deus. Vamos acelerar um pouquinho. Eu vou metralhar vocês um pouquinho nessa noite, vou dar uma puxada forte, porque é muita coisa para falar e eu tenho apenas 50 minutos e quando o pastor levantar ali eu já vou entregar, vou pular fora, glória a Deus. Mas é um seminário de família e eu não podia esquecer de apresentar a minha família. Ali está minha esposa, eu gostaria que ela ficasse de pé, Rovânia Emília, coisa linda de Deus, minha princesa. Deus seja louvado pela vida dessa mulher. Eu tenho 3 filhos, a minha princesinha Rayane está ali atrás, fica de pé, filha, rapidinho, meu querido príncipe também da casa, Rodrigo, e tem um mais velho que está em Salvador, tem 19 anos, está fazendo a faculdade baiana de medicina, e este momento ele não pôde vir, porque a universidade não o liberou para estar aqui nessa noite, mas eu estou com muita saudade dele, mas o Senhor está guardando ele onde ele estiver. Glória a Deus pela vida daquele rapaz lindo e maravilhoso. Obrigado, família, Deus abençoe. Amém, meus amados? Nós vamos hoje correr a Bíblia um pouquinho, nós vamos estimular aqui na pregação da palavra de Deus, mas antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos que me desse um momento da sua mente, me emprestasse a sua mente, porque eu preciso falar a respeito de alguma coisa que vai ser
a base da mensagem dessa noite, por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Falar sobre escatologia não é fácil, é difícil, você precisa ter um conhecimento além do que o conhecimento bíblico, né? E muita coisa na cabeça, muitas das vezes embola um pouquinho, e eu preciso da sua atenção. Qualquer movimento nos tira, qualquer fala, qualquer distração nos tira do foco, e eu peço aos irmãos que nos ajudem nessa noite, amém? Eu gostaria, em primeiro lugar, nós não vamos ler agora, mas que você já abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós vamos dar uma passadinha nele rapidinho. Mas antes de Apocalipse capítulo 8, eu queria falar para vocês sobre o tema do congresso. O tema do congresso é a família e os últimos dias. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, ele não deu este tema ao professor Nelson Navarro simplesmente para enfeitar esta faixa aqui na frente. Existe algo importante que o Espírito Santo quer transmitir para as nossas vidas através desse tema. E eu quero fazer uma pergunta para os amados irmãos: o que significa este tema para a sua vida? A família e os últimos dias. Qual o significado? Qual a relevância quando você lê este tema? O que é que ele fala para a sua vida? O que é que ele transmite para você? Então é sobre isso nessa noite que eu quero me apegar. Eu quero ser bem focado no tema do congresso. Porque esse tema, ele está falando de algo muito sério, muito importante, e que nós precisamos prestar atenção. Segundo a minha humilde capacidade de compreensão a respeito daquilo que o Espírito Santo me produziu no meu coração, eu estou entendendo que a família e os últimos dias é a nossa família vivendo em um período histórico, ao qual este período histórico está subjugado a um processo profético que está em andamento contínuo. E este processo profético, e hoje à noite eu não quero falar de profecia, hoje à noite eu quero falar de processo profético. E esses processos proféticos, eles são imutáveis, não pode haver mudanças, porque a fonte que traz ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o poder de Deus na terra para todo aquele que nele crê. E tudo aquilo que está escrito na palavra, passarão os céus e terra, mas o que está escrito não há de passar. E todas as coisas que nela está escrito, é mister que se cumpra. Então não adianta eu querer ou não querer, ou eu fazer vigília, subir ao monte, Deus pare guerra, Deus pare isso, Deus pare aquilo, não vai parar. E eu quero te dar uma notícia muito importante, escatológica, e a notícia é essa: não existe nada ruim que não possa piorar. E no processo profético que nós estamos enfrentando, quero lhe dizer algo muito importante. Todos os moradores da terra serão afetados por todos esses processos. Por tudo aquilo que a Bíblia fala, todos os moradores da terra. O Senhor diz que nos últimos dias haveria uma tentação que viria ao mundo para tentar a todos aqueles que habitam na terra. Então não há ninguém aqui neste lugar que esteja blindado. Então o evangelho da blindagem, ele cai por terra exatamente agora. Você já ouviu falar aquela frase, alguém passa por você, olha o homem blindado, este aí é o servo. Não tem blindado, não tem força mágica segurando sua vida, não tem força espiritual guardando você. Você pode viver do jeito que você quiser, porque você está blindado pelo evangelho. Mentira! Isso não é verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele expressamente, de diversas maneiras, ele até nos incita a ficar nervoso quando eu leio a palavra, e de tantas vezes ele fala: olhai a maneira do vosso proceder na terra. Cuidado, cuidado para que ninguém vos engane, porque você não está blindado. Mas pastor, eu tenho o selo da promessa. Eu sei que você tem, eu sei que você tem tudo, e você vai entender nessa noite. Processos proféticos. Existe o processo
Você não está blindado e o processo é para todos. A não ser que você compre uma passagem que a NASA está vendendo, vá morar em Marte, aí sim, você já não é mais morador da Terra, aí você está fora do processo. Aí eu quero falar um pouquinho nessa noite, começando sobre processos proféticos. Dentro da família, a sua família agora está vivendo um processo profético. Agora, nesse instante, está ocorrendo um processo profético sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que processo é esse, pastor? O processo profético de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Nesta hora, nesse lugar, o Espírito Santo está preparando você e a sua família para o arrebatamento da igreja. Nesta hora, a sua casa e a sua família está passando por um processo de crescimento, de graça e conhecimento em Cristo Jesus, sem o qual você seria infrutífero na terra. Processo, estamos vivendo um processo agora nessa noite. Mas os processos proféticos não envolvem apenas coisas boas. Existem consequências danosas, consequências que irão chegar a todos os moradores da terra, inclusive a nossa vida. E por isso que a Bíblia nos alerta que nós devemos estar a todo tempo vigilantes, orando, para que sejamos ávidos a dignos de escaparmos. Lucas, está escrito em Lucas 21, versículo 36. Ávidos, dignos de escaparmos dos acontecimentos que virão sobre a terra e ficarmos de pé diante do nosso Deus. É o que Jesus nos informa. Olha lá. Lucas, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé diante da presença do Filho de Deus. Não é algo que a gente recebe, irmãos, e automaticamente está acontecendo. Existe um processo laborativo das nossas vidas para alcançarmos. Mas pastor, a salvação não é pela graça, é pela graça, mas graça não é 0800. Oh glória, vamos tentar, processos proféticos. Existem duas situações complicadas hoje na face da terra, que todos os cientistas, os homens estão atemorizados porque sabem que isso vai acontecer, e nós estamos vivendo um processo profético que está levando a esta humanidade a um caos, e é um caos necessário, porque o caos é necessário para dar significado à presença de um anticristo sobre a face da terra. Porque hoje o mundo em que nós vivemos, ele não está, se você parar para pensar, ele não tem nenhum significado. O surgimento de um anticristo agora, é necessário um caos, e estamos esperando um caos. E por dois processos importantes. O pastor já revelou ontem, que são as condições geopolíticas que o mundo está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um cenário, uma configuração geopolítica, onde todo este processo geopolítico está nos apontando a uma eminente guerra que está se aproximando a cada momento. Nós temos conflitos entre a China e a Índia, nós temos conflitos entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira, nós temos conflitos na Península Norte-Coreana, na Península Coreana, nós temos conflitos entre os países bálticos, guardado pela OTAN, Organização do Tratado Norte-Americano, guardado pelos Estados Unidos contra a Rússia. Nós temos processos geopolíticos apontando para uma grande guerra dentro do Oriente Médio. Nós estamos vendo o cumprimento de Isaías 17, capítulo 1, versículo 1, 1, 2 e 3, falando sobre a cidade de Damasco. Hoje a cidade de Damasco completamente destruída, devastada, como nunca foi antes na sua história. São processos que estão andando. O segundo, a questão muito importante, o segundo ato que nós estamos verificando junto com a ciência dos acontecimentos, é o grande problema que nós estamos tendo com a natureza. Nós estamos esperando um momento em que a natureza vai dar os seus sinais mais drásticos, mais dramáticos, e existe uma expectativa muito grande.
E a palavra de Deus nos afirma que esse processo com a natureza, ele é vivo, ele está acontecendo, paulatinamente a coisa está acontecendo e nós não estamos percebendo. Abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 8, eu estou correndo para poder chegar onde eu quero, mas eu não posso chegar se eu não der algumas explicações aos irmãos. O que é um processo profético? Às vezes nós estamos olhando para a profecia, por exemplo, nós temos uma profecia para esses dias. Por exemplo, para a igreja, o esfriamento. Nós temos uma profecia para a igreja que é a chegada então da apostasia. Eu olho a profecia, mas eu não estou percebendo o processo que está me levando a ser um apóstata. E é isso que eu quero chegar. Eu olho a profecia, mas eu não olho o processo que eu estou envolvido para chegar àquela profecia. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o processo profético que está acontecendo na família, principalmente a família cristã dos últimos dias. Eu espero que o Senhor me dê tempo para eu chegar lá. Glória a Deus. Abriu a sua palavra aí. Essa palavra, ela começa falando sobre o segundo evento em que Deus irá trazer uma grande aflição sobre a terra, e é o toque de 7 trombetas. As 7 trombetas, quando elas tocam, todas elas estão envolvendo a natureza. Quando a primeira trombeta toca, o anjo diz, a palavra do Senhor nos afirma que é consumido, que é ferido a terça parte de toda a erva, árvores e a terra. Árvore, erva e terra faz parte da natureza. O segundo anjo toca a sua trombeta e uma tocha, uma grande montanha cai no mar, e a terça parte do mar é ferida, e esta terça parte morre todos os habitantes do mar. A terceira trombeta. A terceira trombeta faz relação com as águas doces da terra. Será contaminado a terça parte de todos os rios, de todos os lagos e de todas as fontes de água doce. A quarta trombeta está relacionada com a natureza referente aos céus. Será então abalado, ou então será ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, e elas não brilharão nem de noite e nem de dia. A quinta trombeta é algo muito interessante, porque Deus tem um cuidado em preservar ou destruir determinadas coisas dentro do processo profético, que é maravilhoso o cuidado de Deus. Na quinta trombeta o Senhor libera, e ele começa a falar de uma estrela caída do céu na terra, e essa estrela cai do céu à terra, e é lhe dado a chave do poço do abismo, e ele vai lá e abre o poço do abismo, e desse poço do abismo sai fumaça, sai espíritos parecendo com gafanhotos, e eles têm um propósito na terra, que é ferir os homens durante 5 meses, e a sua ferida é como picadas de escorpiões. Mas Deus, no verso, olha aí, capítulo 9 do livro de Apocalipse, versículo 4, se eu não estou enganado, o Senhor dá uma contra-ordem, e Ele diz assim àqueles demônios: vocês podem ferir a todos os homens que não possuem a marca de Deus sobre eles, mas a nenhuma erva, a nenhuma árvore, a nenhuma verdura, a nada verde, absolutamente nada, vocês devem tocar, porque cada árvore está contada. Deus guardou a primeira trombeta, aquelas árvores, e elas estão contadas por Deus. A sexta trombeta vem falando sobre o rio Eufrates, o secamento do rio Eufrates, que vai desembocar então lá no Apocalipse 16, com seu secamento total, para que venha um exército vindo do Oriente, com aproximadamente 200 milhões de soldados, e o apóstolo ouviu o seu número. A sétima trombeta, que é a última trombeta, que muitos pensam que é a trombeta que vai ser tocada e a igreja vai ser arrebatada, e muitos crentes, por olhar para a profecia, eles estão esperando literalmente o som de uma trombeta, o instrumento trombeta tocando, e o pior, ainda tem o som do nome chamando.
As trombetas não estão relacionadas a isso, as trombetas estão relacionadas a eventos que irão fazer parte de um processo profético que tem um fim, que é o arrebatamento da igreja. E você precisa estar preparado para o arrebatamento. A única coisa, o único pensamento que a igreja deveria ter nesses últimos dias é ir morar com Cristo. É ser arrebatado. Se Ele vier e você ficar, de nada, absolutamente nada valeu. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, para te alertar, para acordar você, para dizer: é hora, chegou a hora, está na hora, eu estou voltando. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Ele está voltando. E Ele está voltando. Glória a Deus. Pode ser mais simples. Existe uma profecia que está marcada em Apocalipse 13, aonde o anticristo nos últimos dias marcará todo homem na terra com um número, com o seu nome ou com o sinal do seu nome. E aquele que tem sabedoria entenda que é o número 666, e eu não quero entrar nisso nessa noite, porque eu não quero falar sobre o falso profeta, não quero falar, o pastor já falou ontem, muito bem colocado, maravilhoso. Nessa noite eu quero dizer só o seguinte, que a profecia está lá para frente, mas o processo já está em nossos dias. Nós já estamos vendo o trabalhar do inferno para a produção do chip, para a produção de todo o sistema que irá coordenar esta colocação, esta marca que virá sobre nós. Os Estados Unidos hoje, o projeto Obama de saúde, ninguém nos hospitais públicos podem ser atendidos se não estiverem chipados. Essa semana, eu recebi uma notícia pelo G1, como a Suíça e a Suécia estão implantando já o chip em todos os seus habitantes. Aqui no Brasil nós já estamos vendo uma manifestação processual a isso, colocando os nossos dados em biometria. Agora nós já estamos com o cartão que terá lá todos os nossos documentos, não haverá mais o uso de papel. E a coisa mais extraordinária é que o Congresso está votando a eliminação do papel moeda em circulação na nossa nação. Nós não teremos mais papel moeda circulando. E isso parece ser bom, porque vai diminuir então a violência. Ninguém vai assaltar mais você, porque você não tem dinheiro na carteira, ou vai levar qualquer outra coisa, mas dinheiro não vai. Diminui bastante a violência. E nós estamos percebendo que tudo isso que está acontecendo é um processo que está em andamento para o cumprimento de uma grande profecia. E agora eu quero te chamar a atenção para eu poder partir para o que eu quero falar. É que todo processo profético, ele tem um problema grave. Ele nos leva, por ele ser de maneira homeopática, vai acontecendo paulatinamente, ele nos leva a uma normalidade dos fatos. E quando nós normalizamos fatos, nós perdemos o espanto. Você sabe por que o pastor falou ontem que ele viaja para todo canto e parece que os crentes estão no mundo da lua? Porque nós estamos perdendo a nossa capacidade de espanto. Porque os processos estão sendo normatizados em nossas vidas. Nós estamos começando a nos familiarizar com a violência. A violência está acontecendo, mas ela não me afeta mais, porque para mim ela já é normal. Eu já normalizei. E por que é que eu estou normalizando? Porque os meus olhos eu estou emprestando ao inferno para assistir violência de manhã, de tarde e de noite. Por que é que a prostituição hoje se tornou normalidade? Se tornou porque eu assisto prostituição.
Eu quero prostituição. E o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: sai dela, povo meu, para que vocês não sejais participantes dos seus pecados e nem da ira do Senhor seu Deus, que virá nesses últimos dias. Este é o processo. E a igreja não está prestando atenção ao processo. Nós estamos vivendo os processos, professor Nelson Navarro, e nós estamos ficando amortecidos. E isso também é profético, porque Jesus falou uma parábola sobre 10 virgens prudentes e 10 nécias. Quantas dormem? Quantas dormem? 5 nécias. E as prudentes sempre alertam, não é assim? Não é assim? Mentira, não é assim. Todos dormem. Tanto nécia como prudentes dormem. Mas há um grito. Glória a Deus. Há um grito. Glória a Deus. Há um grito que diz assim: eis o noivo. Eis o noivo. E eu quero lhe dizer, este grito está sendo dado nesse congresso. Este grito está sendo dado nesses dias. Eis o noivo. Eis o noivo. Glória a Deus. Como está a sua família dentro desse processo? Existe um processo organizado pelo inferno para destruir a sua casa, a minha família. Ô pastor, e para destruir o mundo é só contra a gente? Eu digo, eu quero dizer uma coisa para você importante. O mundo não pode ser apóstata. A apostasia não pode chegar ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. A apostasia é para quem está na luz. E o pastor ontem definiu corretamente o que é apostasia. Apostasia não é você sair da igreja para se prostituir, para tomar cachaça. Apostasia é você viver dentro da igreja segundo um outro evangelho, que esse evangelho é anátema. Isso é apostasia. Apostasia é viver sobre uma verdade que não é verdade. É uma mentira do inferno. E é o que mais nós temos visto nesses dias. Deixa eu ver. Sangue de Jesus tem poder. Esse relógio está precisando se converter. Aí, cara. Olha o tempo que corre, vaso. Não é brincadeira não. Vamos lá, eu quero entrar um pouquinho. Vou entrar um pouquinho agora na família. Eu tenho outra coisinha, vou pedir mais 5 minutos para vocês. Abra a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, versículo 25, eu tinha muitos detalhes para falar sobre esse processo profético, mas eu vou dividir o tempo corretamente, o Senhor vai me dar sabedoria para fazer isso. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, 25 diz assim. Só voltando a fita um pouquinho. Apocalipse 8 é o segundo evento que vai trazer grandes aflições sobre a terra. Apocalipse 16 é o mesmo Apocalipse 8, apenas amplificado. Em Apocalipse 8, apenas 1/3 de tudo aquilo é destruído, de toda a natureza. Porém, em Apocalipse 16, que é o derramamento dos 7 cálices sobre o trono de Satanás, esse sim será 100% de tudo, será destruído, exceto as árvores, as ervas verdes e a terra. Porque em detrimento a um conhecimento meio errôneo que nós tivemos, o processo da floresta no planeta o principal processo não é gerar oxigênio. Embora que nós sabemos que as florestas pegam o gás carbono através da fotossíntese, sequestra o gás carbono e ali na fotossíntese ele libera o oxigênio, mas o nosso oxigênio, a maior parte do nosso oxigênio vem da floresta azul, que são os oceanos.
As florestas, ela tem como finalidade estabilizar o clima no planeta. Se nós destruíssemos todas as florestas, nós não poderíamos ter vida social no planeta, porque o clima ficaria completamente descontrolado. Agora para e pensa comigo, século 21, quais são as florestas que nós temos na Terra hoje? A Mata Atlântica já foi quase completamente destruída. A floresta amazônica está aí pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. A floresta da Europa antiga completamente destruída. E principalmente agora com as mudanças climáticas, nós estamos vendo que o fogo está devorando mais florestas ainda e levando gás carbono, levando gases de efeito estufa para a atmosfera. Estamos vendo uma mudança radical. Agora imagina, se Deus hoje fosse tocar esta trombeta outra vez e fosse destruir até essa parte das florestas que nos restou hoje, que nós temos hoje. Vamos lá, vamos destruir até essa parte da Amazônia. Não haveria possibilidade de vida social na Terra. O que eu concluo com isso? Pastor, a primeira trombeta já foi tocada, é você que está dizendo. Processos que estão passando diante dos nossos olhos e que nós não estamos percebendo. Agora os processos para a nossa casa. Eu pedi para... Não. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das suas ondas. Jesus um dia chega na feira, sobe em cima de uma caixa de sabão Omo e começa a pregar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E ele começa a chegar e a dizer assim, olha, nos últimos dias, que não são apenas nossos últimos dias, os últimos dias começa em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando o Senhor Paulo diz, que nos últimos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, na plenitude dos tempos, nos últimos dias. Os últimos dias começam lá. E quantos são os últimos dias? 3. Quais são, pastor? Você vai saber no estudo de Apocalipse que nós iremos dar no dia 3, 4, 5 e 6. 8 horas de duração. Nós teremos apenas uma oração, um louvor. Não haverá dança, não haverá teatro, não haverá rebolado, não haverá nada disso. Você vai entrar, uma oração, um louvor. E 2 horas, eu estou pretendendo 2 horas por noite de estudo escatológico sobre os principais eventos que precederão o arrebatamento da igreja. 8 horas de oração. Quem já assistiu algum aqui comigo? Levanta a mão assim, quem já... Glória a Deus. Amém. Estará nesses dias. Então o Senhor está falando que os bramidos do mar, as ondas se levantarão de maneira poderosa, mas será como? Nos últimos dias do nada, como um passe de mágica, as ondas começarão, os terremotos começarão? Não, de maneira nenhuma, existe um processo laborativo para que tudo isso aconteça. E isso vem desde a revolução, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. É inventado então os motores de combustão interna, é produzido, e aí os motores de combustão interna começam a queimar combustíveis fósseis. Segunda revolução industrial, vem as caldeiras, as grandes máquinas industriais, queimando combustíveis fósseis, carvão, e isso vem alterando o sistema climático da Terra. Jogamos uma quantidade muito grande de produtos de gases, chamados gases de efeito estufa, que aumentou drasticamente a temperatura do planeta. Aumentando a temperatura do planeta, nós tivemos o descongelamento das calotas polares. Agora mesmo, na semana passada, nós vimos na televisão o grande desprendimento de um grande iceberg na Lasse C, aqui no sul, no extremo sul do planeta, na Antártida, aonde este bloco gigantesco de gelo está saindo da plataforma, está indo para o mar e ele irá se derreter.
Aí você diz assim para mim: ah, pastor, legal, mas não vai ter nada, só vai aumentar o nível do mar, e o nível do mar ainda está muito baixo. O problema não é o nível do mar, o problema com o derretimento das calotas polares são os grandes terremotos. O pastor ontem falou que quando ele era mais jovem, ele não via tantos terremotos, e hoje, a cada mês, está ocorrendo um grande terremoto. Eu quero ser um pouquinho mais duro. Não é a cada mês, a cada semana agora nós já estamos vendo um grande terremoto. E por que esses terremotos estão acontecendo? Porque uma grande quantidade de água que estava reservada nos polos, agora elas estão se derretendo e elas estão voltando e fluindo para o centro da Terra. As nossas placas tectônicas, elas têm um equilíbrio hidrostático, ou seja, elas estão sobre uma base que é um magma, que é uma coisa mole, e o peso desta água que está se deslocando dos polos e vindo para as principais placas tectônicas, estão forçando estas placas para baixo, estão modificando a estabilidade hidrostática das placas tectônicas, principalmente as divergentes. Nós temos dois tipos de placas tectônicas: convergente e divergente. E por causa disso, nós tivemos a inauguração desta profecia. É um processo que vem desde o século XIX e chegou até nós. E a inauguração desta profecia se deu no dia 26 de dezembro de 2004, com o maior terremoto subaquático que ocorreu na ilha de Sumatra e matou aproximadamente 60 mil pessoas. Depois nós tivemos um replay desta, aqui próximo a nós, que o Havaí foi devastado. Depois tivemos uma outra grande terremoto no Cinturão de Fogo, aonde em 2011 vocês assistiram. O Japão foi quase totalmente destruído. Aquele problema de Fukushima, saiu um estudo da OMS, que aquela água contaminada com radiação, quando a radiação correu o planeta, cada ser humano sofreu em média por dia a mesma quantidade de radiação de 3 raios-x que você pudesse tirar no hospital. É um processo. Os terremotos estão aumentando. Quando a Lasse C derreter, você vai ver a continuidade. Amém? Não estamos blindados. Abro agora 20 minutos. Isso, mestre? 20, não? Quantos? Poxa, é difícil. 15. Sangue de Cristo tem poder. Abra suas Bíblias rapidamente. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Esse seminário esse ano não perca. Mas não perca esse seminário esse ano. Eu quero dizer a você, você vai sair, vai de um processo maravilhoso de Deus nesse seminário. Abriram? Eu esqueci de abrir. Abri também. 1 Coríntios 10 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem. Presta atenção. Todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo pão espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha ele faz
o grifado aí, esta rocha é Cristo. Contudo, fala aí para seu irmão, contudo, fala aí para ele, contudo, Deus não se alegrou da maioria deles. Por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles assim fizeram. Paulo está recebendo aqui, irmãos, um relatório da família de Claé, sobre a igreja de Coríntios. E o relatório, quando Paulo começa a ler, ele fica muito feliz, porque é a igreja do reteté, é a igreja da canela de fogo, é a igreja da unção, é a igreja dos 9 dons espirituais, é a igreja que Paulo dá conselho. Está todo mundo falando em língua, ninguém está entendendo nada, pelo amor de Deus, ajude-nos aí. Estou falando que dons espirituais é uma bênção, o ministério de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Ai que me dera que todos estivessem falando em línguas nessa noite, seria maravilhoso. E Paulo olha para a igreja e diz assim, mas tem alguma coisa errada? O pessoal está vivendo uma espiritualidade muito interessante, mas o comportamental está completamente fora de ritmo. Paulo olha para a igreja e começa a ler o relatório e diz assim, no meio de vós há litígios, no meio de vós há irmão contra irmão, no meio de vós há brigas, há contendas. Uns dizem, eu sou de Paulo Júnior, eu sou de Raimundo, eu sou de Navarro, eu sou de fulano, eu sou de Bertano. A igreja, vivendo aquela espiritualidade toda, estava passando, irmãos, por uma imoralidade que o próprio Paulo diz, que nem no meio dos gentios se viu tão grande imoralidade, em que um rapaz mantinha relações sexuais com a própria madrasta, e Paulo diz assim, não tem homem, está faltando homem nessa igreja. A igreja de Coríntios estava com problemas, irmãos, de idolatria, estava comendo na mesa de Deus, estava comendo na mesa dos demônios. A igreja estava debaixo de um paganismo jamais visto. E Paulo se assusta, e Paulo olha para eles e diz assim, olhe pelo retrovisor, meus amados, olhem para trás, vejam lá atrás os nossos irmãos que saíram do Egito, eles participaram da mesma bênção, eles participaram das grandes chamadas de Deus na terra, eles viram a nuvem, eles passaram pelo mar com Moisés, eles comeram do mesmo pão espiritual, beberam da mesma água espiritual. Quantos estão aqui bebendo da mesma água? Quantos estão aqui comendo do mesmo pão? Mas existe algo que faz a grande diferença, é quando Deus se agrada do homem. É quando Deus se agrada de você, essa é a grande diferença. E naqueles dias, irmãos, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria, e os seus corpos ficaram no deserto. Será que isso pode acontecer conosco hoje? Sim ou não? Será que isso pode acontecer? Eu não estou ouvindo. Eu estou fazendo uma pergunta e espero que você responda. Será que isso pode acontecer hoje? Sim, irmão. Sim, pode. E se pode, eu estou passando por um perigo muito grave. E se isso pode acontecer, eu estou arriscando a minha salvação. Na época em que Paulo estava escrevendo essa carta, estava ocorrendo o nascimento ou o berço da cultura. Presta atenção, eu vou encerrar agora com isso aqui. Da cultura, que iria reger, uma cultura tradicional que iria reger toda aquela região, iria reger toda a Ásia Menor. E no passado tempo, esta cultura,
ela iria romper os limites geográficos, os limites temporais e ia chegar até nós. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Por exemplo, nós ocidentais, nós fomos catequizados pela cultura grega. E na época de Paulo estava existindo a junção entre duas culturas importantes. Era a cultura grega através das suas filosofias e a cultura romana pela ideia da força de Estado. E essa junção dessas duas culturas, com todas as suas espiritualidades, com toda a sua ideologia, com todas as suas religiões, ela forma então uma terceira cultura, que eu não vou dizer que forma, mas vou dizer que traz a legalidade a esta cultura, que é a cultura pagã. É uma cultura que é voltada para o homem, para o desejo do homem, é voltada para o poder militar, é voltada para a degradação moral e ética do comportamento sexual, do comportamento social, e vai desembocar em um mar gigantesco de imoralidade jamais vista. E se você olhar para o seu lado hoje, esta cultura é a mesma cultura que está norteando a nossa sociedade nesses dias. É a cultura pagã. E mesmo que nós venhamos e preguemos o Evangelho, insultemos esta cultura pela pregação do Evangelho, mesmo assim, os tentáculos do paganismo percorreu toda a nossa sociedade e chegou até a igreja. E quando o paganismo entra, irmão, ele seculariza a igreja. Mas você precisa entender que a igreja não começa pela igreja, a igreja começa pela família. E o principal ponto aonde hoje o paganismo está operando dentro de um processo profético é dentro das famílias cristãs. E você nem entende, às vezes nós nem entendemos o que é paganismo. O paganismo hoje tem se levantado de uma maneira tão terrível, que ela tem, irmãos, trazido ou dado uma nova ideia, um novo conceito sobre as questões básicas de casa, as questões básicas de família. Ela tem redirecionado os conceitos da família tradicional. Eu vou ser simples, vou até já fechar aqui a minha Bíblia. Por exemplo, o paganismo entrou na nossa casa e redefiniu a minha posição de pai. Ô glória! Olha como uma coisa é simples. Redefiniu meu conceito de pai. Eu agora não sou mais pai. Eu agora sou o melhor amigo do meu filho. Quero lhe dizer uma coisa importante. Seu filho não precisa de melhor amigo, seu filho está precisando de pai. Pai, macho. Família, hoje eu não pensei que eu ia dizer isso nesse lugar, mas vou dizer, família hoje precisa de homem. Homem, macho, cheio do Espírito Santo, que tem conhecimento da palavra de Deus, que é varão perfeito, que sabe guiar a sua família no caminho que deve guiar. Que sabe confrontar um filho de 16 anos, colocar no canto da parede e dizer para ele quem é que manda. Pai é o que a família, são coisas básicas. A família hoje não está perecendo, meu amado, por causa de grandes palavras. Não está perecendo porque a igreja está assim, a igreja está assado. A família está perecendo por coisas básicas, está faltando pai. Aí você, irmãos, é agora o melhor amigo do seu filho. Entenda uma coisa, a primeira relação cognitiva que o seu filho tem socialmente, quando ele vai para a escola, ele conhece e ele consegue definir quem são os melhores amigos dele. Sabe quem é o melhor amigo do seu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? O melhor amigo do seu filho é aquele que nunca diz não para ele.
É aquele que sempre está dizendo para ele sim. É aquele que sempre está dizendo para ele como você está bacana. Ele vai vestido de palhaço para a escola, mas ele está aplaudindo. É isso aí. É aquele amigo, o melhor amigo do seu filho. É aquele que não coloca limites. Seu filho sabe o que é um grande amigo, um melhor amigo, mas seu filho sabe definir o que é pai. Pai não é melhor amigo. Mas como, pastor, não vou ser amigo? Não, pai não é melhor amigo. Vou lhe dizer, nesses últimos dias, pai é o único amigo que o filho tem. Vou repetir, pai é o único amigo que um filho tem. É o pai, não é o melhor, é o único. Sabe por quê? Porque pai coloca limites. Pai diz não. Pai coloca regras. É por isso que você não consegue tomar o celular da mão do seu filho de 10 anos. Não consegue tomar o celular e ainda bota a culpa nele dizendo que ele é rebelde. Seu filho não é rebelde. Seu filho não tem forças psicológicas. Seu filho não tem forças biológicas. E seu filho não tem força espiritual para escapar de um tão grande, de uma grande miserável artimanha do inferno como essa. Como você também não está tendo. Glória a Deus. Você, antes de dormir, você está colado nesse troço. Quando você acorda, a primeira coisa que você passa a mão é nesse troço. Isso é um processo. Você está vivendo um processo de esfriamento. A igreja está esfriando porque a família está esfriando. A igreja está secularizada porque a família está sendo secularizada pelo paganismo. E isso é claro. Eu gostaria tanto de falar muitas coisas para você, mas não posso. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Foi ótimo. Obrigado, Vaso. Obrigado pela sua vida.